Olá! Hoje, dia 10 de junho, nós comemoramos o Dia da Língua Portuguesa. Para isso, para essa nossa conversa, eu separei o conto A Cartomante de Machado de Assis. A gente vai conversar sobre como ele usa a nossa língua para construir uma situação completamente inusitada. Enzo, roda a vinheta. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Então estamos aqui de novo para conversar sobre mais um texto, mas na verdade a ideia hoje é falarmos sobre esse dia festivo, que é o Dia da Língua Portuguesa. Eu não vou estender essa conversa para os outros países usuários da nossa língua, senão a gente vai a Portugal, vai à China, para Macau, vai aos países falantes, os países usuários da língua portuguesa em África, e não é essa a intenção. Hoje eu queria que a gente pensasse na nossa língua sendo empregada, sendo usada aqui no Brasil. Vamos fazer um exercíciozinho aqui primeiro. Não é um exercício de gramática, não, longe disso. É pra gente pensar em quem somos e como nos expressamos na literatura. Pensa comigo em um gaúcho. Como seria um gaúcho? Qual é a representação de um gaúcho na sua cabeça? Pensa agora em como seria um paraense. Pensou? Pense em um baiano. Agora pensa em um paulista. Eu sei, você pode dizer, Adriana, a gente pensa em estereótipos e tal. Não tem problema. A gente tem meio que imagens pré-construídas do que é o baiano, do que é o gaúcho. Vem o churrasco na cabeça. No baiano vem lá o sincretismo religioso, uma cultura muito feliz, muito solta. Vem a sisudez do paulista. E a gente sabe que não é só isso. A cultura de cada indivíduo desses estados que eu citei é muito maior. Mas você há de convir que as pessoas que vivem nesses estados, quanto mais distante elas são, mais culturas diferentes elas apresentam. Cultura no sentido de como elas vivem, né? Como esse viver se manifesta. Nas danças, na culinária, no seu folclore e tudo mais. Isso acontece por quê? Porque somos um país de proporções continentais. Sendo assim, o que a gente vê na Europa, por exemplo, que às vezes um país tem o tamanho de um estado brasileiro ou até é menor, aqui a gente vê em cada um dos estados. Sendo assim, qual é a identidade do brasileiro? A palavra identidade aqui é o importante. O que nos identifica de norte a sul? O que realmente é comum a todos os brasileiros? É a língua portuguesa. Nossa, Adriana, mas ainda a gente carrega essa coisa de língua portuguesa. Não é uma coisa de carregar o colonizador nas nossas costas? Não é, porque querendo ou não, a língua portuguesa segue a língua portuguesa falada no Brasil, falada em Portugal, falada em África, falada na China, ela segue as mesmas regras. Ah, não é não. Diz que para cada regra tem um monte de exceções. Isso não é verdade. Isso é para quem demoniza a língua portuguesa, para quem demoniza a gramática, porque acha chata e tal. A gramática ela é extremamente lógica. E a língua portuguesa, na verdade, dentro do Brasil de novo, voltemos para cá, ela vai ter diferenças de vocabulário. Realmente, se você for, por exemplo, para o Maranhão,
talvez você fique um tempo meio ilhado com alguns termos que são usados ali, marcantes daquela região. Por quê? Porque lá no Maranhão, certamente, tem coisas que a gente não costuma... hoje em dia isso é mais fácil, porque transportes, mercado e tal. Mas eu me lembro da primeira vez que eu ouvi tucupi. Eu falei, que será que é isso? Eu gosto de experimentar coisas, né? Pra mim, viagem é comida e passeio em monumentos históricos, entrar em museu, coisa cultural. Mas tucupi... Gente, eu falei, o que é esse tal de tucupi? Pato eu já tinha comido, mas pato no tucupi... Ainda não experimentei essa coisa maravilhosa. Mas uma vez eu estava fazendo as unhas no salão e a manicure que me atendeu era paraense. E aí ela me falou de como era que se fazia o pato no tucupi, veja, tucupi só ganhou sentido para mim, embora seja um termo, tucupi deve ser um termo indígena, pela forma como a palavra é construída, mas embora seja um termo que tenha sido incorporado à língua portuguesa e para o paraense seja um termo normal, para mim ele não é, mas é vocabulário, continua sendo do uso da língua. Então, qual é a identidade do brasileiro? É a língua portuguesa sendo usada por todos nós, sendo usada do Oiapoque ao Chuí. A língua portuguesa é o que nos identifica. Foi isso que foi falado na Semana de Arte Moderna. Quando os modernistas entraram em conflito bravo com os parnasianos, que, embora tenham surgido lá no finalzinho do século XIX, ainda tinham muita força, o parnasiano não era aquele lá que descrevia vaso? Esse mesmo. Descrevia vaso como ninguém, né? Ninguém usou alexandrino como Alberto de Oliveira, que era dos vasos, ou como Olavo Bilac, que embora seja famoso pelo seu lado pós-romântico, ele também tem uma forte influência parnasiana. Só que o parnasianismo foi uma escola literária que só funcionou no Brasil, talvez por aquela, como é que é, síndrome de vira-lata que a gente diz, e na França, e nenhum outro país. Mas não era, o parnasianismo não era uma característica nossa, uma literatura brasileira. E aí, o que os modernistas vão propor? Quais são as nossas raízes? Nós não somos parnasianos, nós somos Macunaíma. Macunaíma, herói de nossa gente, preto, retinto e filho do meio da noite. E tudo isso com a língua portuguesa. Essa nossa língua, que, querendo ou não, nós herdamos, mas que já foi enriquecida com falares africanos, com falares indígenas e com falares de migrantes que vieram, migrantes que vieram durante o período do café. Então, eu escolhi um texto que não é do século XX, ele é ainda do século XIX, A Cartomante é de 1884. Isso explica uma pergunta que já me fizeram. Adriana, o que o Machado de Assis ficou fazendo entre 1881 e 1889? Porque ele demorou tanto tempo para escrever o próximo romance, que foi o Quincas Borba. Isso, gente, é muito comum quando você fala de escritores que não têm essa velocidade da literatura de mercado. O cara vai com calma, escreve, reescreve, retoma, refaz, e aí sai cada obra-prima que a gente vê. Durante esse período, Machado de Assis escrevia crônicas, né? Tá aí na lista da Unicamp, Bons Dias, que é uma coletânea de crônicas jornalísticas que ele escreveu. E Machado de Assis escreveu muitos contos. Tá aí A Cartomante, que não me deixa mentir. Escolhi A Cartomante de propósito, porque
Há materiais de sistemas de ensino ou livros didáticos que colocam a cartomante a partir do 8º, 9º ano. Então, é um texto que você lê facilmente, mas os meandros machadianos talvez não sejam tão explícitos assim. A cartomante vai contar a história de 3 pessoas. Tem cara de triângulo, pois é. Será um triângulo amoroso. Camilo e Rita. E Camilo, amigos desde a infância, seguirá a carreira de direito e Camilo seguirá, não sei. O pai queria que ele fosse médico. Ele deu graças a Deus que o pai morreu antes que ele tivesse que escolher. A mãe, vendo aquele peso morto em casa, resolveu dar um jeito e o encaixou no funcionalismo público. Percebe-se, pois, que o Vilela, eu acho que, não sei se eu errei o nome era Vilela Camilo, tá? Eu acho que eles estão com o Dom Casmurro na cabeça, Vilela Camilo. Vilela, que era forte, destemido, sabe, resolvido, foi lá, fez o seu estudo, né, e acabou se encaixando como juiz num lugar fora do Rio de Janeiro. E o Camilo? Enquanto a mãe dele resolvia, estava lá com a mãe. Num dado momento, o Vilela volta do interior, decide colocar banca de advogado, né? Abriu um escritório no Rio de Janeiro e volta casado. Volta casado com Rita. E aí, quando o Camilo vai receber o melhor amigo, né, na estação ferroviária, ele pensa, que bela moça. As cartas do meu amigo não exageravam ao descrevê-la. Aí você pensa assim, sem vergonha, tá esticando o olho em cima da mulher do amigo. Como tudo pode piorar, eu vou ler para você a primeira frase do conto, que na verdade Machado tirou desta obra. Lindo, dá pra mostrar? Tem aqui, só quero a imagem. Hamlet, o príncipe da Dinamarca. Machado adora citar Shakespeare. E não só citar, incorporar, posso tirar? Incorporar o Shakespeare na obra, como a gente vai ver depois com Dom Casmurro e Otelo. Em Hamlet, a gente vê uma traição principalmente da mãe. E Hamlet depois vai perder Ofélia, vai perder a sanidade, e como uma boa tragédia shakespeariana, o sangue vai escorrer do livro. Aqui, a cartomante é daquela coletânea que eu disse, tá? O texto começa assim. Hamlet observa Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. É uma paráfrase, mas é isso que quer dizer. Nesse trecho, a Rita, achando Camilo muito distante, ela estava apaixonada por ele, foi a uma cartomante para perguntar a ela se estava rolando alguma coisa. E aí o Camilo ria dela. Que isso, sua maluca, você ainda vai se expor e o Vilela vai acabar sabendo de alguma coisa. Ela falou, não, mas eu acho que você não me ama mais. Só que tinha ali um problema acontecendo. Bem, falei de Vilela, falei de Camilo, agora eu vou falar de Rita. Vou falar das mulheres, espera um pouquinho, Rita. Até um certo ponto da literatura, a mulher sempre vai ser dual. Ou ela é tratada como santa, seguindo o modelo da Virgem Maria, que estava na cabeça das pessoas, ou ela é tratada como Eva, como a serpente, como vagabunda às vezes. Como a gente vai ver, por exemplo, no Noite na Taverna, do Álvares de Azevedo.
Não tem mulher equilibrada, não tem mulher normal, não tem mulher que gosta de estar com um homem e ao mesmo tempo gosta de ter essas coisas, cuidar dos filhos e trabalhar. Ou é um ou é outro. E aí, nesse sentido, a Rita vai ser descrita como serpente. Muito serpente. Ela vai ser dito aqui. Aqui. Camilo sinceramente quis fugir. Quis fugir. Mas já não pôde. Tem que culpar a mulher, não é? Rita, como uma serpente, foi se acercando dele. Envolveu-o todo. Fez-lhe estalar os ossos num espasmo e pingou-lhe o veneno na boca. Tem jeito melhor de você descrever um beijo e ao mesmo tempo decretar a morte? Pingou-lhe o veneno na boca. Meu, isso usa muito bem a língua portuguesa. Nunca vi uma descrição tão perfeita com tão poucas palavras. Enfim, onde essa história vai girar? Veja, amigos se reencontram, um está casado, o outro começa a ter um caso com a esposa do primeiro. Nenhum é santo, nem o traidor, nem a traíra, né? Nem a mulher que trai. Nenhum dos dois é santo. Ela, assustada, vai atrás de uma cartomante. Ele diz que não tenha medo, até que a gente consegue dividir esse conto em 3 etapas, tá? Ele não tem divisões, mas a gente divide por quê? Até que ele recebe uma carta anônima. E nessa carta, a voz, né, o texto ali diz: eu sei de tudo. Eu sei que você não presta, eu sei do caso, eu sei disso, eu sei. E ele lê em tom ameaçador. Por quê? Porque aquele Camilo todo festivo com a Rita, não se preocupe, não sei o que, ele é um fraco. E na hora que ele lê a carta, ele tem medo. E o que ele faz? Ele que visitava frequentemente a casa do Vilela, ele some. É como se ele fosse lá e carimbasse a culpa no cartório. E aí a Rita, apaixonada, vai consultar a cartomante. É aí que nós estamos. Uma observação sobre as cartas. Durante o romantismo, as cartas de amor eram objeto de paixão, de enlace, de carinho. Amor de Perdição, do Camilo Castelo Branco, a obra é o Romeu e Julieta português. A obra que une Simão e Teresa é montada toda em cima das cartas. Ali, as cartas são o enlace, o jeito que eles se aproximam, é como eles conseguem mostrar o amor, já que fisicamente eles não conseguem se aproximar. No realismo, as cartas de amor serão prova de traição. Vide o primo Basílio. Lembra que a Juliana empregada, vai encontrar as cartas que Luiz e Basílio trocaram. E ela vai usar aquilo como moeda de troca para conseguir dinheiro. Bem, aqui então, na hora que surge a carta anônima, o trelelê vai começar a mudar. Bem, então a traição, a primeira parte é a traição que não tem medo de nada. A segunda parte é quando aparece a carta anônima, em que é um afastamento. E aí, na terceira parte, o Camilo recebe um bilhete do Vilela. Venha à nossa casa, venha bem depressa, urgente. E aí pronto, o Camilo fica Ele que não é grande coisa na valentia, fica apavorado. Já imagina coisas horrorosas e tal, e pega a sua casaca, aluga um Tilbury, que é um taxizinho, uma carroça táxi, e vai.
quando a gente começa a ler com mais atenção, eu digo assim, lá pela quinta vez que você lê na sua vida, você percebe que a descrição do espaço é fundamental para entender esse trecho. É tudo, assim, são nuvens escuras. Tudo que ele pensa dentro dele, de medo, está exposto fora. Ele olha, o mar está em ressaca. E aquele pavor e aquela voz, venha bem depressa, venha bem depressa. E o medo. E quando ele está passando pela Rua da Guarda Velha, que era a rua onde ficava a casa da cartomante, de repente ele se depara com uma carroça quebrada em frente à casa da cartomante. Lembra que eu falei que ele era fraco? Ele diz pra Rita, não, se você tem alguma dúvida, pergunta pra mim. Que cartomante o quê? Que bobagem, não se exponha. Pois é. Na hora em que ele está ali, parado, esperando tirarem a carroça, ele olha. Será que eu vou? Será que eu pergunto para a cartomante? E ele desce do Tilbury e sobe as escadas. O cenário, gente, é tudo meio engordurado, tudo velho. Ele vai subindo e aí ele chega a um quarto e encontra uma mulher envelhecida, estranha, com as unhas bonitas, mas os dentes podres. E ele fala, a senhora, sim, sou eu. Eu tenho um grande susto, não é? Como sabe? Eu sei de tudo. Venha, venha. Aí ela faz o quê? Ela se senta de costas para a janela e ele na sua frente. E aí pega as cartas, mas primeiro pega a mão de Camilo e diz assim, você gosta muito dela? Perceba que o rosto da cartomante está na sombra, porque aqui está a janela, entra a luz, o rosto em sombra e a luz no rosto de Camilo. Tudo o que ela diz, na verdade, está expresso no rosto dele, nessa luz que está ali no rosto dele. E ela vai falando aquilo que ele diz. Não sei se já foi algum dia alguma cartomante, alguma oraculista. Há muita gente séria, né? Há muita gente que tem o dom. Mas há muita gente que fala assim, você vai fazer uma viagem, vai ter uma doença na família, coisas muito prováveis ou muito possíveis. E as pessoas saem felizes, nossa, acertou tudo. E foi assim que o Camilo saiu. Tanto que ele pagou a cartomante com uma nota que era 5 vezes o que ela costumava ganhar. Aí ele diz, ela diz, vá, ragazzo innamorato, que tudo vai dar certo. Quando ele sai pela porta ali, desceu a escadaria, saiu pela porta, está sol, o Rio de Janeiro está azul, não há mais carroça, não há mais empecilho, ele entra no Tilbury e vai para a casa de Vilela. Toca a campainha e o resto fica para você ler e perceber como esse senhor Machado de Assis dá nó em pingo d'água com essa nossa língua portuguesa. Escreva para mim nos comentários o que você acha desse desfecho, o que você me conta desse texto e desse amor à nossa língua pátria. Portanto, comente, compartilhe, dê o seu like e não se esqueça de inscrever, certo? Hoje é o dia da nossa língua portuguesa, precisamos nos orgulhar das nossas coisas.
tá bom? Um beijo muito grande. Nos vemos agora no Dia dos Namorados e das Namoradas. Ah, haverá uma mudança. Nesse dia, não vou trazer Werther, porque Werther é muito triste. Mas vou trazer um texto que renova as nossas crenças no amor, que é o Conto da Ilha Desconhecida, do José Saramago. Depois eu deixo aviso para vocês. Um grande beijo, muito obrigada e até mais. Tchau, tchau.